Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, então sejam bem-vindos. Já iniciei a gravação dessa nova aulinha. Qualquer coisa, se tiverem algum problema de conexão, se der uma travada, me avisem, que eu estou na UTF, e aí aqui tá dando uma travadinha, às vezes, a internet está falhando um pouquinho. Mas qualquer coisa é só me avisar ou aguardarem na sala, que se eu cair, eu retorno, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos partir para a nossa aulinha 8, lá de acordo com o nosso Moodle, né? O nosso planejamento. Então, pessoal, na semana passada ainda, nas videoaulas da semana passada, então vocês viram as videoaulas de obtenção, né, dedução da equação da conservação da espécie química. Então, a gente fez semelhante ao que a gente fez lá para condução de calor. Então, agora trazendo para a espécie química, para a matéria, a gente fez, e aí a gente não fez nenhuma hipótese com relação ao mecanismo de transferência de massa, certo? A gente considerou tanto a difusão quanto a convecção, tanto que lá na nossa videoaula, no nosso volume de controle, a gente considerou a taxa total, né? Então a gente usou fluxo vezes área e o fluxo era o fluxo total, o fluxo difusivo mais o fluxo convectivo, certo? Então aí obtivemos as equações, demos uma olhadinha nas equações nos três sistemas coordenados, né? A gente, para facilitar a nossa vida, a gente obteve a equação em coordenadas cartesianas, mas nós vamos usar tanto coordenadas cilíndricas e esféricas para resolver os nossos problemas de transferência de massa também. Além disso, vocês viram os tipos de condições de contorno, que, pensando em termos de tipo de condição de contorno, é muito parecido, né? Ou eu tenho a concentração conhecida, ou o meu fluxo é conhecido, ou eu tenho uma condição de fluxo, né? Ou temperatura conhecida. Então, aqui, ou eu tenho a concentração conhecida, ou eu tenho o fluxo de matéria que é conhecido. A diferença aqui que nós temos nas nossas condições de contorno é que nós podemos ter uma condição de contorno de reação química. E aí entra, né, como complementação da videoaula de condição de contorno, entra as videoaulas dessa semana, né, que foi considerar a reação química conhecida. Então, quando eu tenho uma reação química e eu tenho um processo de transferência de massa acontecendo também, como eu vou abordar, de que forma que eu vou tratar essa reação química dentro da nossa modelagem, certo? Então, nós vimos que podemos ter dois tipos de reação química, homogênea e heterogênea, isso, né? Falando em tipos de reação química, considerando as fases. Então, a homogênea vai acontecer em uma única fase, e aí a forma de abordagem na equação da conservação, condições de contorno são específicas e diferentes de quando eu tenho uma reação química heterogênea. Que aí, se eu tenho uma reação heterogênea, então significa que eu tenho pelo menos duas fases, e aí a reação vai acontecer na interface entre essas duas fases. Portanto, essa interface sempre vai estar na fronteira do nosso volume de controle. Então, a forma de escrever essa reação química heterogênea vai ser na condição de contorno, na condição da fronteira do volume de controle, certo? Então, reações homogêneas vai aparecer no nosso termo fonte, no nosso termo RA três linhas, lá da equação da conservação, que é o termo de geração, porque ela sim vai ocorrer em qualquer ponto do meu domínio, do volume de controle, e agora a reação heterogênea vai acontecer na fronteira, ou seja, na condição de contorno, certo? Então, posto isso entendido, os termos da equação da conservação, as condições de contorno, a forma de interpretar quando eu tenho reação química ou não, que tipo de reação química está acontecendo, então é importante a gente identificar, né, o tipo de reação química. Agora nós vamos para o nosso primeiro perfil de concentração,
certo? Então, lembra? A gente calculava perfil de temperatura, agora nós vamos obter perfil de concentração, que é basicamente dizer, né, por meio de uma equação matemática, dizer como a concentração está variando com o espaço, né? Vai depender se eu tenho fluxo uni, bi ou tridimensional, e com o tempo, se for transiente, certo? Então, nós vamos começar obtendo o perfil de concentração da forma mais simples possível. Então, nós vamos colocar inúmeras hipóteses aqui, para a gente simplificar e obter o nosso perfil de concentração. E aí, as próximas etapas, né? Conforme a gente for resolvendo, aí a gente vai considerar o fluxo daí bidimensional, tridimensional, aí a gente pode considerar a reação química, a gente pode considerar o termo transiente, mas por enquanto nós vamos simplificar ao máximo e deixar apenas um termo na nossa equação da conservação da espécie química. Ok? Pessoal, sobre as videoaulas que vocês assistiram, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou pegando a minha canetinha aqui, que hoje nós vamos precisar escrever bastante. Muito bem, pessoal. Então, não tendo dúvidas, vamos trabalhar, né? Então, o objetivo agora é a gente resolver problemas de engenharia que tem transferência de massa, certo? Então, a gente quer usar a equação da conservação da espécie química, a gente quer aplicar as condições de contorno, certo? Então, é isso que nós vamos fazer na nossa aulinha. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, certo? Aplicar a equação da conservação e tipos de condição de contorno. Hoje a gente vai estudar mais simples, mas depois a gente vai melhorando isso no nosso estudo. Então, vamos imaginar a seguinte condição. Pessoal, nós temos, como nessa figura a gente pode ver, vamos considerar que a gente tem um reservatório. Esse reservatório é retangular, certo? E ele contém um líquido. E esse líquido está num nível aqui que eu estou chamando do nível Z1, certo? Então, até Z1 eu tenho um líquido, que é a minha espécie química A. Então, na minha fase líquida, eu vou ter a minha fração molar na fase líquida, que é o nosso XA, né? Acima dessa fase líquida, eu tenho ar, né? Ar que compõe a nossa atmosférica, porque esse reservatório está aberto, né? Então, eu tenho ar em cima dessa fase, que vai ser a nossa espécie química B. Mas eu vou dizer, pessoal, algumas condições aqui. A fase líquida é pura, então, por exemplo, pode dizer que eu tenho água e é água pura, por exemplo. E a fase gasosa, que é a nossa fase B, ela é ar, como a gente já falou. Esse ar, a gente sabe que o ar é uma mistura de gases, mas nós vamos considerar nesse momento que o ar é uma única espécie química, certo? Vamos dizer que esse ar está seco. Então, inicialmente, o que eu quero dizer com isso? Que inicialmente ele não contém nenhum traço da espécie química A, certo? Inicialmente, ele está seco, ok? Então, isso vai me ajudar a estabelecer uma condição de contorno, tá bom? Então, por isso que é importante a gente observar isso. Outra coisa, eu vou dizer que ele está estagnado. O que significa, pessoal? Então, acima desse volume de líquido, aqui na minha fase gasosa B, conforme a gente pode ver na figura, ele está paradinho, significa que ele não está escoando. A gente sabe que as moléculas de gás não estão paradas e não. Quando eu digo parado, não é isso que eu quero dizer. Eu não estou querendo dizer que as moléculas de gases estão paradas, tá? O que eu quero dizer é que elas não estão escoando em uma velocidade direcional específica, em uma direção específica. E daí ela teria uma velocidade, a espécie química B teria uma velocidade média em uma direção se ela estivesse escoando. Então, não é isso. Quando eu falo estagnado, significa que ela está parada, que ela não está escoando, certo? E acima desse reservatório, então, no topo aqui desse reservatório, pessoal, eu tenho uma corrente de ar que está escoando, só que está escoando acima do reservatório, certo? Não está, esse ar não está dentro do reservatório,
está acima, no topo. E o que significa, pessoal? O que essa corrente de ar faz? Então, conforme for passando o tempo, né, ainda mais se a gente pensar que essa espécie química é água e pelas condições de temperatura e pressão, o que vai acontecer? O que a gente espera fisicamente que aconteça? Que essa água vai evaporando, certo? E ela vai passando para a fase, vai se difundindo na fase gasosa B, porque o B está parado, B é o meu meio, certo? Seria o nosso solvente, então o B está parado, e o A vai se difundir, então ele vai tendo mobilidade na fase B pelo mecanismo molecular, certo? Então ele vai se difundindo pela fase B. Quando ele atinge o topo do reservatório, essa corrente de ar arrasta a espécie química A para longe do topo do reservatório. Ok? Então, o ar se difunde, chega no topo, a corrente de ar arrasta ele para longe. Isso vai ser uma condição de contorno também para a espécie química A, certo? Então, o que eu fiz aqui? O topo do meu reservatório eu chamei de Z2, por quê? Eu coloquei o meu eixo coordenado Z na direção da difusão de ar. Então, o A está se difundindo para cima, então eu coloquei o meu eixo coordenado Z positivo na direção da difusão de ar, certo? E aí, o que nós queremos fazer com tudo isso, posto todas essas postas essas condições, né? O que nós queremos é calcular o perfil de concentração e o fluxo total de ar. Então, equações para o perfil de concentração, uma equação para o perfil de concentração, uma equação para o cálculo do fluxo total da espécie química A. Então, para isso, a gente vai precisar modelar esse nosso exercício. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é definir o nosso volume de controle, ou também, que eu gosto muito de chamar de domínio de cálculo. Certo? Ou seja, aonde que vai desenvolver um perfil de concentração da espécie química A? Alguém sabe me dizer aonde eu vou ter esse perfil de concentração formado? Na fase líquida ou na fase gasosa? Pessoal, é isso aí, Maria Carolina, na fase gasosa, porque a fase líquida é uma fase pura, certo? Então, o A vai se difundir através da B. Então, o meu domínio de cálculo, o meu volume de controle está entre Z1 e Z2, certo? Então, é essa região entre Z1 e Z2 que nós vamos resolver, é encontrar o nosso perfil de concentração. E outra coisa, então, se o nosso domínio está entre Z1 e Z2, então eu vou ter que fornecer uma condição de contorno para o Z1, então qual é a concentração de A, ou qual é o fluxo, enfim, depois a gente vai falar sobre isso, e uma condição de contorno em Z2, certo? Então, a gente já prevê pelo menos duas condições de contorno, certo? Pelo que a gente viu até agora, ok? Então, pessoal, nós vamos, depois de reconhecido o nosso volume de controle, o nosso domínio de cálculo, nós vamos estabelecer algumas hipóteses para a gente simplificar o nosso modelo, certo? Bom, então, como nós temos um reservatório retangular, então nós vamos usar coordenadas cartesianas. Vamos resolver esse problema inicialmente considerando que essa difusão de ar já atingiu o estado estacionário, portanto, eu não tenho acúmulo. Então, eu não estou no início do processo, que o início é bastante transiente, né? Então, já está estabelecido o estado estacionário e é nessa condição que a gente vai resolver. Então, estado estacionário, o que significa fisicamente, pessoal? Que eu não tenho acúmulo e que eu não vou ter variação
da minha concentração, da minha espécie química. Então, eu vou resolver o perfil de concentração para a espécie química A. Então, a minha variação da concentração, estou escrevendo já a concentração molar aqui, com relação ao tempo, é igual a zero. Eu não vou ter variação da concentração com o tempo, certo? Que é a nossa variável de interesse, concentração nesse caso, né? Pode ser massa, pode ser fração molar, enfim. Vamos falar em termos de concentração, inicialmente. Pessoal, o processo que está acontecendo, veja bem, o ar, ele evapora e se difunde pela espécie química B. Eu tenho alguma reação química acontecendo nesse processo? O A se converte em B, em C, em qualquer coisa? Eu não tenho, é um problema físico, né? É uma difusão, é a evaporação e a difusão. Então, eu não tenho reação química nem homogênea, nem heterogênea, certo? Geralmente, quando a gente for estudar reação química, especificamente lá, quando a gente chegar no capítulo 6, a gente vai separar essa questão da reação homogênea e heterogênea, tá? Porque a gente representa as reações de forma diferente. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, a gente não tem nenhum tipo de reação química, nem homogênea, nem heterogênea. As paredes são impermeáveis. O que eu quero dizer, pessoal? Olhando para a figura de novo, ó, essa parede aqui, essa parede aqui, essa parede é impermeável. Ou seja, o fluxo, então, da espécie química A vai acontecer numa única direção, na direção em que eu tenho ali perpendicular, onde eu tenho a abertura do meu reservatório, certo? Ou seja, então o fluxo vai ser unidirecional em Z, a direção da difusão de A, certo? Então, alguém quer fazer uma pergunta? Não sei se alguém ligou o microfone, quer perguntar? Vou seguir aqui. Então, o que eu posso dizer? Posso desconsiderar o fluxo nas direções X na direção X e na direção Y, certo? Outra coisa que a gente falou é que o B está estagnado. Lembra? Então, o B não está escoando em uma direção específica, então ele não tem velocidade média. Pessoal, se a gente pegar o nosso fluxo total de B, é o fluxo difusivo mais o convectivo. Lembra que colocando, então vai ser o difusivo, vai ser a concentração, se é em termos molares, né? Então vai ser a concentração molar vezes a velocidade de difusão, mais o fluxo convectivo, concentração de B vezes a velocidade média da espécie química B, certo? Que é a velocidade de convecção. Fazendo essa continha aí, eu já vou colocar o resultado, se vocês lembrarem da aulinha de concentração, velocidades e fluxos, então o fluxo total vai se reduzir à concentração de B, velocidade de B, obviamente que agora na direção Z, né? Porque é unidirecional, certo? Então, eu poderia expressar o meu fluxo total de B dessa forma. Se o B está estagnado, a velocidade de B é zero, certo? Está paradinho, ele não tem velocidade média numa única direção, ok? Então, se essa velocidade vai ser zero, o que vai resultar no fluxo de B total? O fluxo total de B vai ser igual a zero, certo? Por isso que essa hipótese de B estagnado é bastante importante, tá? Muito bem. Outra coisa importante é
duas espécies químicas. Então, eu tenho o meu meio, que é a espécie química B. Então, lembra, eu falei que o ar a gente ia considerar ele a fazer uma aproximação inicialmente para que ele seja uma única espécie química, né? Que é a nossa espécie química B. E eu tenho o A, que é o meu soluto, que é o que a gente está interessado em calcular o perfil de concentração e o fluxo, certo? Então, portanto, a minha difusividade de A na mistura, eu não tenho uma mistura, então vai ser igual a um DAB, certo? A difusão da espécie química A difusividade da espécie química A por meio, através da espécie química B, certo? Próxima hipótese, temperatura e pressão constantes, ou seja, vamos considerar que as propriedades físicas aqui vão permanecer constantes, certo? Ou seja, se temperatura e pressão são constantes para uma fase gasosa, o que acontece com minha difusividade, meu DAB? Como que eu calculo difusividade na fase gasosa para um parzinho de moléculas? Equação de Chapman-Skog, certo? Que a gente fez exercício na semana passada. Equação de Chapman-Skog depende da temperatura e pressão. Se temperatura e pressão são constantes, o meu DAB vai ser constante também. Beleza? E outra coisa importante para nós vamos considerar que a nossa fase gasosa ela é ideal. Ou seja, PV igual a nRT, a gente vai usar principalmente para calcular a concentração da mistura. Concentração da mistura é número de mols por volume, que é P sobre RT. Então, eu consigo calcular a concentração da mistura a partir dessa consideração, PV igual a nRT. Pessoal, com relação às hipóteses, alguma dúvida? Então, vamos seguir agora. A gente vai pegar a nossa equação da conservação. Então, lembra que eu tenho a forma mais concentrada ali da nossa equação da conservação. Eu tenho ela aberta, com fluxo total aberto, eu tenho ela aberta em todas as direções de fusão, convecção. Então, lembrando as nossas equações para os três sistemas coordenados, as várias formas que a gente pode trabalhar com a equação da conservação estão lá nas tabelas do capítulo 3 do Cremaço, certo? Então, eu peguei essa aqui que está, ela não tem nenhuma hipótese atribuída a ela, né? Então, nós vamos colocar todas as nossas hipóteses aqui agora e simplificar essa equação, certo? Bom, primeiro termo é o termo transiente. Se eu estou em estado estacionário, o termo transiente vai ser nulo pela hipótese 2 de estado estacionário, certo? Então, nós vamos simplificar o termo transiente, certo? Bom, aí nós temos o divergente do fluxo total. Então, o divergente a gente precisa abrir em todas as direções para a gente poder simplificar mais. Então, vamos deixar o divergente como está. E agora eu tenho o termo fonte, ou meu termo de geração, que é o RA três linhas. Ah, uma observação antes aqui, né? Eu me lembrei agora. Percebam, pessoal, que eu comecei a trabalhar já com a equação em termos molares, certo? Em termos de concentração molar. E não concentração mássica. Poderia fazer em termos de concentração mássica também. Por quê? Então, vai depender dos dados que o exercício vai te dar. Eu comecei, ó, porque ele me dá aqui, ó, a fração molar na fase líquida. Certo? Então, já que ele apresenta aí o XA, fração molar na fase líquida, então eu vou fazer tudo em termos molares. Certo? Então, por isso que é o N maiúsculo, Rzão maiúsculo, ok? Muito bem, então RA três linhas, que é o termo de geração, está associado à reação química de qual tipo? Vamos ver quem já assistiu a aula de reação química dessa semana. Qual reação química? Muito bem, Maria Carolina.
Reação química homogênea, aquela que acontece em todos os pontos do domínio. Então, se eu não tenho reação química, inclusive homogênea, o meu termo de geração também vai ser anulado pela hipótese 3. Não tenho reação química. Então, o que sobrou aqui? Sobrou que o divergente do fluxo total molar da espécie química A é igual a zero. Bom, vamos abrir o divergente do fluxo, certo? Então, é dNax d x mais, agora na direção y, né? d y mais dNaz d z igual a zero, certo? Então, eu abri o meu divergente em coordenadas cartesianas, certo? Então, pela hipótese 1, eu abri o divergente do fluxo total em coordenadas cartesianas, certo? Então, se alguém tem dificuldade de recuperar o que é divergente em outras coordenadas, retome os materiais de cálculo aí para relembrar, tá? Muito bem. Agora a gente pode simplificar, porque a gente tem uma hipótese de fluxo unidirecional em Z, hipótese 4. Então, eu não terei fluxo nem difusivo, nem convectivo na direção X, nem fluxo, variação, né, desse fluxo da espécie química A na direção Y, certo? Então, o que sobrou aqui para a gente? Posso já escrever, porque é só função de Z, né? Então, posso substituir aqui a minha derivada. dNaz dz é igual a zero. O que significa essa derivada, pessoal? Quando que a derivada de alguma coisa com relação à direção, então, ddz de alguma coisa é igual a zero, o que significa isso? Que essa variável, o que acontece com ela? Isso é bem importante. Se dNaz dz é igual a zero, significa que o fluxo total de A molar na direção de Z é constante. Certo? Então, isso nós vamos aplicar lá na hora de obter a nossa equação para o fluxo. Certo? Então, esse fluxo é constante. Certo? É bem importante a gente chegar a essa conclusão. Muito bem. Bom, vamos chamar esta equação do fluxo d dz de NaZ igual a zero. Eu vou colocar aqui, mas eu vou chamar esta equação de 1, porque a gente vai precisar retomar ela daqui a pouco. Por quê, pessoal? O que a gente precisa fazer? Pegar o fluxo e abrir este fluxo agora para o fluxo difusivo mais o convectivo, certo? Nós precisamos abrir, então nós vamos pegar a equação do fluxo total agora, né? Que é o fluxo difusivo, que eu posso escrever em função da lei de Fick, mais o fluxo convectivo, né? Que eu posso escrever em termos de concentração vezes velocidade. Lembra, a gente trabalhou lá com a equação do fluxo, lá na aula 2. E eu posso escrever como uma fração molar de A o somatório do fluxo de todas as espécies químicas que compõem o meu sistema, certo? A minha mistura. Eu só vou apagar isso para não carregar muito, porque nós queremos agora simplificar também essa equação do fluxo. Primeira coisa, pessoal, a hipótese de 4 de fluxo unidirecional. Então, eu posso pegar esse meu fluxo e escrever ele apenas na direção Z, certo? O meu DAM, lembra lá, eu tenho duas espécies químicas. Hipótese 6. Então, eu posso escrever esse DAM, essa difusividade, como a difusividade da espécie química A, em B. Então, hipótese 6. Agora nós temos o gradiente da concentração, certo? Então, esse gradiente, se você quiser fazer por etapa, você pode abrir
ele em todas as direções, certo? Em coordenadas cartesianas, e eu vou deixar o termo que eu já vou aplicar a hipótese 4 e vou escrever apenas o termo com relação a Z. Então, fluxo unidirecional, eu já desprezei o meu dCA dx, o meu dCA dy, já desprezei e deixei já o meu dCA dz, certo? Unidirecional, certo? Pessoal, temos duas espécies químicas, hipótese 6. Então, esses fluxo de N espécies químicas aqui a gente vai desprezar. Então, a gente tem fluxo da espécie química A, que a gente vai poder reescrever aqui aplicando a hipótese 4 na direção Z. E o fluxo de B? O que a gente falou sobre o fluxo de B mesmo? É zero. Por que ele é zero? Porque o B está estagnado, certo? A gente provou que esse fluxo é zero. Então, eu vou desprezar o fluxo de B, então, pela hipótese 5, certo? Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? YA, que é a fração molar na fase gasosa da espécie química A, fluxo de A na direção Z, certo? Bom, vamos juntar fluxo, né? Então, eu vou passar esse termo lá para o outro lado, vou colocar fluxo de N a Z em evidência, então vai ficar 1 menos YA, certo? Vamos fazer uma observação aqui com relação ao CA. Pessoal, o que é concentração molar mesmo? Porque, ó, percebam que eu tenho concentração molar aqui e fração molar. Então, a minha concentração está misturada em duas formas. Estou representando a concentração de A ou em termos de fração, ou em termos de concentração. Então, é melhor a gente unificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever tudo em termos de fração molar e vou obter um perfil de fração molar, certo? Então, Ca é a concentração da mistura vezes a fração molar da espécie química A. Então, eu vou substituir isso lá no meu dCA. Então, vai ficar D de CYA dz, certo? Pessoal, a fração molar de A varia com Z, isso a gente sabe. E a concentração da mistura varia com Z? Vamos voltar lá nas nossas hipóteses? Vejam bem. Eu tenho uma fase gasosa ideal, portanto, eu posso usar PV igual a nRT para calcular a concentração da mistura. E eu disse que temperatura e pressão são constantes. Então, a concentração molar da mistura é P sobre RT. Se a temperatura e pressão são constantes, então o C é constante. Concentração da mistura é constante, certo? Concordam? Então, o que eu posso fazer? Tirar esse C de dentro da minha derivada, que ele é constante. Esqueci o número das hipóteses. 7 e 8, as duas, né? 7 e 8. Essas duas hipóteses me permitem tirar. Então, vai ficar menos DABC DYA DZ. Então, reescrevendo a minha equação de fluxo, eu tenho que NaZ vai ser igual a menos... Opa! Eu só vou inverter, vou colocar a concentração de C primeiro. C vezes DAB, dividido por 1 menos YA, DYA DZ, certo? Então, essa equaçãozinha aqui eu vou chamar de equação 2. Por quê? Para obter o... Claro, depois, na hora de calcular a nossa equação do fluxo, nós vamos retomar essa equação 2. Agora eu quero obter o perfil de concentração, tá? Então,
Depois a gente retoma a equação do fluxo total, porque precisa terminar, porque a gente tem essa derivada ali ainda, né? Então, pessoal, para a gente obter o perfil de concentração, ou melhor, fração molar, que é o que a gente vai fazer, o que nós precisamos fazer? Nós vamos substituir a equação 2, que é essa equação do fluxo, em equação 1, que é a minha equação diferencial. Lembra? dNAZ, dZ é igual a zero. Tá aqui a nossa equação 1. Então, no lugar do fluxo, eu vou substituir a equação 2 que a gente obteve. Certo? Então, vamos ver como isso fica. Então, eu tenho dz do fluxo. O que era a nossa equação do fluxo? Menos DABC dividido por 1 menos YA, DYA, DZ, tudo isso igual a zero. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos lá, pessoal, que nós temos alguns termos que são constantes, né? Então, ó, DABC eu posso tirar de dentro da derivada, porque temperatura e pressão são constantes e porque eu tenho fase gasosa ideal, certo? Então, vou tirar o menos DABC, vai sobrar DDZ de 1 sobre 1 menos YA, DYA, DZ, tudo isso igual a zero, certo? Pessoal, vamos dividir toda essa equação por menos DABC, dos dois lados. Então, menos DABC vai cortar. E do outro lado, 0 dividido por menos DABC é igual a zero. Então, vai sobrar DDZ de 1 sobre 1 menos YA, DYA, DZ, certo? Tudo isso igual a zero. Até aqui, beleza? Pessoal, então para a gente obter o nosso perfil de concentração, nós precisamos fazer o quê? Integrar essa equação diferencial que a gente obteve. Pessoal, então tem alguns exercícios, então, principalmente, vocês vão encontrar na lista os exercícios que têm reação química. Nós ainda não vamos resolver perfis de concentração com reação química, e isso a gente vai fazer mais para frente. Mas nós vamos ter exercícios que pedem a equação diferencial e condições de contorno. Equação diferencial é essa equação aqui. Então, eu vou fazer até aqui, certo? Então, quando o exercício pede, obtenha, apresente a equação diferencial, as condições de contorno e as hipóteses assumidas, é fazer o que a gente fez até aqui e acrescentar as condições de contorno, que isso a gente ainda não discutiu, né? Certo? Isso é a equação diferencial para o perfil de fração molar. Certo? Então, agora, como a gente quer o perfil de concentração, fração molar, a gente precisa integrar essa equação, certo? Então, eu vou integrar aqui. Opa, YA VZ igual a zero DZ integral do outro lado. Separa as variáveis e integra, certo? Então, o integral da derivada vai ser tudo que está ali dentro do meu parênteses. Igual, integral de dz é z vezes zero, zero, certo? Só que a gente tem uma constante, né? Como a gente integrou sem a gente colocar as nossas condições de contorno, né? Os limites de integração, então tem uma constante aqui que eu vou colocar desse lado da equação. Então, estou chamando de constante, por enquanto não importa o sinal, né? Vamos deixar aí tudo como constante, porque é constante, certo? Bom,
Temos mais uma derivada, a gente vai separar as variáveis de novo, então vamos passar o dz para o outro lado e vamos integrar mais uma vez. Certo? Então, veja bem, para a gente resolver a integral do lado esquerdo, a gente vai ter que chamar 1 menos ya de u, certo? Portanto, menos dy é igual a du, certo? Então, lá no meu lugar do dy eu vou substituir por menos du, confere, e 1 sobre ya. Então, eu vou ter a integral de menos 1 sobre u du, certo? Qual que é o resultado dessa integral? Menos ln de u mais constante. Até aqui, beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem. Vamos terminar aqui. Então, substituindo esse resultado da nossa integral, vai ser menos ln de u é 1 menos ya, certo? É igual a C1 constante, né? Vai sair da integral de dz é z, mais a minha constante C2, resultado das minhas duas integrais aí que eu fiz, né? Tem uma constante desse lado, mais uma constante desse lado, somando, eu chamei essas duas constantes aí de C2, certo? Então, chegamos numa equação 3, que já nos dá uma carinha do que vai ser o nosso perfil de fração molar. Mas percebam que a gente ainda não terminou. Então, de acordo com a experiência de vocês lá no cálculo de perfil de temperatura, o que falta a gente fazer agora? Condições de contorno e obter as constantes, isso aí. Então, vamos estabelecer as nossas condições de contorno. Então, para isso, a gente retoma o nosso problema, né? Então, pessoal, o nosso problema, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as condições de contorno mais simples possíveis, que é as condições de contorno que são conhecidas. Então, eu conheço a minha fração molar, então o nosso domínio na direção z é Z1 e Z2. Então, em Z1, eu vou dizer que eu tenho um YA1, uma fração molar na posição Z1. E na posição Z2, eu tenho um YA2, que é conhecido. Então, com o objetivo da gente obter um perfil de concentração genérico, eu não vou substituir valores para essa condição de contorno, para essa fração molar, certo? Para a gente deixar ele bem genérico, que daí no final é só substituir os valores da fração molar, certo? Mas eu quero discutir com vocês algumas possibilidades, né? O que a gente poderia substituir na nossa condição de contorno. Então, ó, vamos lá. Nossa condição de contorno 1 vai ser em Z1, o meu YA vai ser igual a YA1. É isso que a gente vai substituir nas nossas equações, tá? Mas, pessoal, pensando nesse nosso problema, de que forma que a gente poderia obter esse YA1? Então, percebam que eu estou na interface líquido-vapor, né? Então, eu tenho um equilíbrio líquido-vapor, certo? Como que eu poderia obter esse YA? Quem se lembra da aula de condições de contorno? Lei de Raoult-Dalton, né, pessoal?
Lei de Raul-Dalton, então, YA1, que seria a minha fração molar em Z1, vezes a pressão total, vai ser igual à fração molar na fase líquida pela pressão de vapor. Isso é a lei de Raul-Dalton, na interface, né, no equilíbrio, quando a gente tem uma condição de equilíbrio. Portanto, meu YA1, se a minha fração molar na fase líquida é 1, lembra a gente disse que a nossa fase líquida é pura, então o nosso XA é 1. Então vai ser a pressão de vapor de A pela pressão total, certo? Então eu poderia obter essa fração molar pela lei de Raul-Dalton, né, no equilíbrio líquido-vapor, certo? Então a condição de contorno 2, então opa, eu escrevi aqui direto, né? Quando Z é igual a Z2, certo? Lá era Z igual a Z1, então quando Z é igual a Z1, a Z2, perdão, o meu YA é igual ao YA2, certo? Então nós vamos substituir essa condição de contorno lá. Mas olhando para a física do nosso problema, pessoal, qual é o valor do meu YA2? Então, o que que acontece? O ar evapora, se difunde, chega no topo do reservatório, a corrente de ar arrasta esse ar para longe. Certo? O que está fazendo isso? O que isso faz com a minha fração? Qual é a fração molar, então, em Z2? Se todo o ar que chega no topo é arrastado para longe? É zero, certo? Então, ele está forçando que a minha fração molar no topo do reservatório seja zero, né? E aí o processo de transferência de massa não cessa. Ele vai continuar, certo? Porque eu nunca vou igualar a minha fração molar até acabar essa água. Aí sim. Ok? Então, eu poderia dizer que essa fração molar 2, por exemplo, seria zero, né? Pessoal, tem uma coisa aqui que ninguém observou, ninguém perguntou. E aí eu vou fazer uma colocação aqui. Olha, veja bem. Quero falar sobre o nível Z1. Então, é o nível de água Z1. O que que acontece quando passa um longo período de tempo? O que que acontece com esse nível da água? Já que a água está evaporando, difundindo e sendo carregada para longe no topo do reservatório. Após um longo período de tempo, esse Z1 tinha a tendência de diminuir, certo? Mas agora nós não vamos considerar isso, certo? Nós vamos considerar que ou a gente tem uma torneirinha aqui, ó, que assim eu tenho um sensor aqui de nível em Z1, e assim que o nível de água diminui, ele vai lá e abre essa torneirinha, abre e injeta mais ar para manter o nível de Z1 constante, certo? Eu estou mantendo o nível de Z1 constante. Tá? Ou outra hipótese que eu posso fazer é considerar que esse reservatório é um reservatório infinito. Ou seja, ele é tão grande, que eu não consigo enxergar a variação desse desnível do Z1, certo? Com um longo período de tempo. Ok? Então, isso vai acontecer, nós vamos tirar essa condição de que o nível Z1 é constante quando a gente for trabalhar um sistema pseudoestacionário, certo? Que é um regime entre o estacionário e o transiente. Aí a gente vai voltar a retomar essa condição. Muito bem, então agora vamos aplicar as nossas condições de contorno, C1 e C2, lá na nossa equação 3, que é a equação geral do perfil de fração molar, certo? Muito bem. Então, aplicando a condição de contorno 1 em equação 3,
Então, onde tiver Z, eu vou substituir por Z1, e onde tiver YA, eu vou substituir por YA1. Aqui, borracha. Certo. Então, menos ln de 1 menos YA. Então, onde eu tenho Z1, eu tenho YA1. Então, YA1 é igual a C1Z. Se eu estou aplicando a minha condição de contorno 1, então, vezes Z1 mais C2. Certo? Vou isolar C2. C2 é igual a menos ln de 1 menos YA1 menos C1Z1. Vamos chamar esta equação de 4 e deixá-la guardadinha aí. Agora vamos aplicar a condição de contorno 2 na equação 3. Então, onde eu tenho Z vai ser Z2 e onde eu tenho YA vai ser YA2. Então, menos ln de 1 menos YA2 é igual a C1, Z2 mais C2. Vou isolar C2 aqui também. C2 vai ser igual a menos ln de 1 menos YA2 menos C1, Z2. Equação 5. Muito bem, sabemos que C2 é igual a C2, portanto, equação 4 é igual à equação 5. Ok? Então, vou continuar aqui em cima. É difícil fazer uma linha reta aqui nessa mesa digitalizadora. Então, igualando as duas equações, menos ln de 1 menos YA1 menos C1Z1 é igual a menos ln de 1 menos YA2 menos C1Z2. Certo? Então, aí é só a gente trabalhar com essa equação para isolar C1 e achar a nossa constante 1. Certo? Então, eu vou passar esse termo Z2 positivo lá para o outro lado. Então, vai ficar C1 Z2 menos Z1. E vou passar esse termo de ln lá para o outro lado. É positivo, certo? Então, ficaria ln de 1 menos YA1 menos ln de 1 menos YA2. Pessoal, todo mundo sabe que a gente pode usar a propriedade do ln, né? E unir isso num ln só. Posso fazer isso direto? Então, o termo positivo vai ficar no numerador. Então, 1 menos ln de 1. O ln de 1 menos y1, perdão, ele é positivo, né? Ele que está passando lá para o outro lado. E o termo ln de 1 menos y2 é negativo, então ele fica no denominador. Tudo bem para vocês, pessoal, fazer essa passagem aí dos ln's mais rapidinha? Tranquilo? Então, tá bom. Então, C1 vai ser igual a ln de 1 menos YA1, 1 menos YA2, 1 dividido por Z2 menos Z1, certo? Equação 6. Então, agora, pessoal, nós vamos achar C2. E para achar C2, a gente pode substituir tanto na equação 4 quanto na equação 5, certo? Tanto faz, só vai mudar a dependência aí que vai ficar de Z1 ou de Z2, do YA1 ou do YA2. Mas tanto faz, as duas formas estão corretas, tá? Então, eu vou substituir a equação
6 lá na 4. Certo? Para a gente achar C2. Ok? Então, C2 vai ser igual a menos ln de 1 menos y1 menos C1 ln de 1 menos y1, 1 menos y2. Então, eu tenho C1 vezes Z1. Já vou colocar o meu Z1 aqui, ó, multiplicando Z1 dividido por Z2 menos Z1. Confere aí, pessoal. Me ajuda aí conferindo se tá certo. Se eu não tô comendo barriga, invertendo, né? Muito bem. Então, essa é a nossa C2 e, portanto, nossa equaçãozinha vamos chamar de 7. Muito bem. Não precisa fazer nenhum tratamento matemático por enquanto. A gente vai fazer unificar os LNs, cortar o que tiver que cortar agora no nosso perfil geral de concentração, tá? Então, agora que nós achamos as constantes, nós vamos substituir essas constantes na nossa equação 3, que é a equação geral do perfil de concentração, ou fração molar, né? Melhor fração molar agora. Certo? Então, vamos substituir as equações 6 e 7 na equação 3. Até aqui tá beleza, pessoal? Sim. Aqui é Z2, né? Beleza. Muito bem. Pessoal, então só tem que tomar cuidado aqui que para não confundir que, ó, na minha equação geral do perfil de fração molar, ó, eu tenho as minhas incógnitas, que são bem importantes, que vão me dizer, então, como a fração molar está variando dentro daquele domínio, né? Então, ó, como a fração molar varia com Z, sendo que Z está entre Z1 e Z2, certo? Então, cuidado para não perder essas variáveis, tá? E não substituir por Z1, YA1, por exemplo, né? Porque Z1, Z2, YA1 e YA2 são conhecidos, certo? As nossas variáveis, as nossas incógnitas é YA, que está variando com relação a qualquer ponto de Z dentro do domínio de cálculo, ok? Então, só ter uma atençãozinha aí com relação a isso, para não se perder. Vamos voltar e vamos fazer isso então. Então, vou aproveitar minha colinha aqui para eu só pegar a equação do perfil aqui. Então, é menos ln de 1 menos YA é igual a C1 vezes Z. Então, C1 era o nosso ln de 1 menos YA1, 1 menos YA2. Então, era vezes Z, né? Então, Z dividido por Z2 menos Z1. Opa, Z1. Vamos apagar isso e fazer direito. Aqui para apagar é um saco. Vamos voltar lá. Para a caneta. Certo. Z1, vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui, e vocês me ajudam a conferir, né? Então, era C1 vezes Z1 menos C2. Mais C2, né? E o C2 é negativo, né? Menos ln de y1. Então, menos ln de 1 menos y1 menos
ln de 1 menos y1 dividido por 1 menos y2, z1, z2 menos z1. Vamos conferir se é isso mesmo. É. Muito bem, pessoal. Olha, a gente pode fazer algumas coisas aqui, né? Então, ó, esse termo só do ln, eu vou passar ele positivo para o outro lado e vou unir com outro ln do lado esquerdo. Então, vai ficar ln de 1 menos y1 dividido por 1 menos ya, certo? E aí, o que que a gente tem? A gente tem esse termo e esse aqui, ó, que a gente pode colocar em evidência o ln, né? Então, colocando em evidência o ln, colocando em evidência z2 menos z1, o que que sobra? Z menos Z1 no numerador, né? Então, Z menos Z1. Confere aí. Muito bem, pessoal. Olha, então, lembrando das nossas incógnitas, o que que acontece aqui? Olha só, a nossa incógnita YA e Z, então, principalmente o YA, ela está no denominador. Então, eu quero que ela apareça no numerador. Certo? Então, eu vou multiplicar esta equação por menos 1, porque daí eu inverto o sinal dos LNs. Concorda? Então, se eu inverto o sinal dos LNs, é só inverter os termos dos LNs. Certo? Então, aqui reescrevendo, vai ficar ln de 1 menos y. Se você tiver dúvida nesse passo, pessoal, abre o ln, multiplica por menos 1, faz o passo a passo, tá? E vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Então, também vou inverter 1 menos y2, 1 menos y1, certo? Então, inverti os termos. O termo de z aqui, ele está multiplicando. Então, se eu já inverti o ln, eu não inverto nada aqui no meu termo z, né? Então, tenham atenção aí com relação à matemática, certo? Pessoal, então, outra propriedade do LN, então, ou eu posso expressar o meu perfil de fração molar assim, mas não é interessante porque a minha incógnita fração molar está dentro do LN, né? Ou eu posso usar mais uma propriedade. Então, esse LN do lado esquerdo é como se ele tivesse multiplicado por 1, né? E o do lado direito está multiplicado por essa diferença de Z aqui, ok? Então, ó, eu posso tirar os LNs dos dois lados, desde que eu multiplique, eleve o que está dentro do parênteses aqui, vezes o que está multiplicado, certo? Então, usando propriedade, eu posso escrever 1 menos YA, 1 menos YA1. Aí seria elevado a 1, que eu não preciso nem colocar, né? 1 menos YA2, 1 menos YA1 elevado a z menos z1 dividido por z2 menos z1. O que aconteceu aqui? Eu usei mais uma propriedade do LN. Você está falando dessa parte final aqui? Estou usando mais uma propriedade de LN, porque ó, eu tenho LN do lado direito e do lado esquerdo, certo? Que estão multiplicando. O lado direito está multiplicando 1, né? Porque não tem nada, é como se multiplicasse por 1. E o lado direito por essa diferença de z. Então, eu posso remover, né, esses LNs a partir de que eu pego o que está dentro do parênteses, né, o que eu estou fazendo LN, e elevo ao que está sendo multiplicado aqui. Então, eu usei mais uma propriedade.
Bueno. Ok, pessoal? Então, chegamos, posso expressar das duas formas. Essa última forma é a mais adequada para a gente expressar o nosso perfil de fração molar. Deixa eu ver se tem mais um slide branco. Então, esse é o nosso perfil de fração molar da espécie química A para esse problema, certo? Então, vamos ver lá o que significa esta equação. Então, para qualquer Z entre Z1 e Z2, obviamente tem que estar dentro do meu domínio, eu substituo aqui, né? Lembrando, Z1, Z2, Y1, Y2 é conhecido, eu consigo encontrar a minha fração molar em qualquer ponto daquele domínio. Certo? Então, essa equação descreve a variação da fração molar de A com Z, certo? Isso é o meu perfil de fração molar. Pessoal, e agora, então, vou fazer uma pergunta. Se agora eu pedir para vocês, obtenha o perfil de fração molar de B. Então, a gente obteve da primeira espécie química, a espécie química A, e agora eu quero o perfil de fração molar de B. O que você ia fazer? Só me conta o que você vai fazer. Qual é a sua estratégia? Um menos YA igual a quê? Ah, muito bem. Eu tenho só duas espécies químicas, pessoal. Lembra? Não tem uma mistura. Se eu tivesse uma mistura de mais espécies químicas, aí eu teria que fazer todo o procedimento de novo. Mas aqui eu não tenho. Então, o que que a gente sabe, pessoal? Que YA mais YB tem que ser igual a 1, certo? Então, YB é igual a 1 menos YA. Então, se eu substituir 1 menos YA por YB, 1 menos YA1 por YB1, né, respeitando aí as condições de contorno, eu tenho o meu perfil de B, certo? Então, ficaria YB dividido por YB1 igual a YB2 por YB1 elevado ao Z. Certo? Então, temos aí o nosso perfil de fração molar de B também, lembrando que eu tenho uma mistura binária, certo? Muito bem, conseguimos o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo era o quê? O fluxo total, certo? Então, a gente, lembra, a gente já simplificou até uma parte a equação do fluxo, que era a nossa equação 2. Então, retomando a equação 2 era essa que eu apresento aí para vocês. Eu só trouxe ela para cá, para a gente continuar a nossa dedução, certo? Então, nós vamos retomar a equação 2. E o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos integrar essa equação do fluxo para tirar essa derivada aqui que ainda está presente na nossa equação do fluxo, certo? Então, vou separar as variáveis NAZ vezes DZ é igual a menos DABC1 menos YA DYA. Vou integrar desse lado e vou integrar desse lado, certo? O lado esquerdo nós vamos integrar com relação a Z e nós já colocamos, já conhecemos as nossas condições de contorno, então já vou colocar a nossa condição de contorno aqui. De Z1 a Z2 é o nosso domínio, certo?
E do lado direito a gente integra com relação a YA, respeitando o nosso domínio. Então, eu tenho Z1, a minha condição de contorno é YA1, e em Z2 a minha condição de contorno é YA2. Certo? Aí é só resolver essa integral. Muito bem, pessoal. Esse fluxo aqui, lembra o que a gente obteve, concluiu lá da nossa equação 1? Olha aí para o seu caderno. O que, que diz a tua equação 1? Que é a derivada do fluxo de A em Z com relação a DZ é igual a zero, portanto, o fluxo é constante. Então, esse fluxo eu vou tirar ele de dentro dessa integral. Quem me diz isso? A equação 1 me diz que o fluxo é constante. Pessoal, se o fluxo não fosse constante, eu não posso fazer isso, eu não posso tirar esse fluxo de dentro da integral. Certo? Entende por que, que as coisas vão ficando complexas quando a gente coloca mais um termo na nossa equação? É uma variação bidimensional, por exemplo, certo? Um transiente, então a coisa começa a ficar mais complexa, certo? Muito bem, então nós vamos ter aqui resolvendo essa nossa integral, já colocando aí as nossas condições de contorno, né? Lembra que o menos DABC eu também posso tirar de dentro da integral, porque eles são constantes, hipótese 7 e 8, né? Então, menos DABC, eu vou ter aquela integralzinha de 1 menos YA DYA. Vou chamar 1 menos YA de U. Então, o nosso DU é igual a menos DYA. Substituo, resolvo a integral. Então, o resultado dessa integral vai ser menos ln de 1 menos YA, certo? E aí tem as nossas condições de contorno, não vamos esquecer, né? Que a gente tem que substituir também. E menos com menos vai ficar positivo. Então, tudo isso aqui vai ser igual ao DABC, ln de 1 menos YA. Aí, variando de YA1 a YA2. Portanto, o nosso fluxo vai ser DABC dividido por Z2 menos Z1, ln de 1 menos YA2, 1 menos YA1. Confere? Concordam? Ok, pessoal? E então, chegamos no nosso segundo objetivo, que era obter fluxo. Então, a nossa equação para o cálculo do fluxo de A na direção Z é realizado por esta equaçãozinha. Dúvidas, pessoal, aqui nessa parte, fluxo? Ficou claro? Tranquilo? Bueno. Pessoal, ainda não terminamos. Antes da gente terminar aqui a nossa aula, eu quero trabalhar com vocês um conceito que é de concentração média, ou a fração molar média, né? Acredito que vocês já tenham trabalhado com isso, né? Com concentração, fração média.
Ou seja, que significa, como eu tenho uma concentração ou uma fração molar variável ali dentro do meu domínio, certo? Dentro do meu volume de controle, muitas vezes é prático, ao invés de eu saber qual é a concentração num ponto específico do meu volume de controle, eu dizer qual é a concentração média naquele volume de controle, certo? Então, por isso, só para a gente retomar esse conceito. Então, como que eu faço a média? Então, basicamente, essa média da minha fração molar vai ser, eu vou integrar o meu perfil de concentração no meu domínio, que é o meu domínio Z, e vou dividir pela integral do domínio, pela integral do volume de controle, certo? Então, por exemplo, resolvendo para o B, para a fração molar de B, então lembra que a gente descreveu esse perfil de fração molar de B aqui, né? Então, escrevendo a minha equação, a minha fração molar média para esse perfil de B, para a espécie química B, vai ser integral, então, de Z1 a Z2 de YB dZ, pela integral do volume de controle, então, integral de dZ, que vai de Z1 a Z2, certo? Então, para resolver isso, pessoal, vamos ter que dar uma trabalhadinha com essa nossa equação. Primeiro, sabemos que YB é YB1 vezes YB2 por YB1, aí elevado a Z menos Z1, dividido por Z2 menos Z1, certo? Então, só passei o YB para o outro lado, porque nós vamos substituir aqui agora. Então, a minha fração molar média de B vai ser igual a integral de Z1 a Z2. Eu vou ter que escrever isso mais para baixinho, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Senão vai ficar uma bagunça. Vamos começar a escrever de novo. Então, meu YB médio vai ser igual a integral de Z1 a Z2 do meu YB. Então, o meu YB, ó, eu vou substituir aqui. Y. Professora, não pode simplificar aquele YB1 com YB1 ali? É que eu Não, vejo. YB1 ele está dentro, ele está elevado a Ah, Z. tá. Não pode, né? YB1, YB2 por YB1 elevado a Z por Z1, Z2 menos Z1. dZ dividido pela integral de Z1 a Z2 do meu domínio, que é dZ, certo? Muito bem, pessoal. Então, ó, perceba que a nossa integral é com relação a z. E onde está esse z? Aqui, ó. Onde eu tenho uma potência, né? Está elevado ao z. Então, para resolver esse probleminha aqui, o que a gente vai fazer? Vamos chamar z menos z1, de z2 menos z1, de psi, certo? E quero escrever a derivada de psi com relação a z, ok? Para a gente conseguir resolver essa integral com relação a psi, depois a gente retoma e substitui pelo z de novo, né? Então, esse z2 menos z1 eu vou passar lá multiplicando, certo? Então, vai ficar dz, então essa é a nossa variável. Z1 é constante, então a derivada é zero, vai ser igual a d psi Z2 menos Z1. Concordam? Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever esta equação aqui, antes de resolver.
substituindo essa diferença de Z por psi e substituindo o meu dz por dψ. É, isso, dψ. Tá certo. Certo? Então, vão fazendo aí que eu vou fazendo aqui também, ok? Para facilitar a nossa vida, pessoal, esse YB1 é constante, né? E ele não está elevado a nada, mas ele é constante. Então, eu posso tirar ele de dentro da minha integral, certo? E eu vou passar ele dividindo lá para o outro lado, depois eu volto ele de novo, só para ele não carregar o nosso cálculo, ok? Concordam com isso? Já coloco os meus limites de integração, a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Isso. Pessoal, o que que falta? Então, eu substituí lá o meu dz pelo meu psi e o meu z lá, o que eu chamei de psi, certo? Falta colocar os limites de integração. Então, como eu mudei a minha variável para psi, eu preciso saber qual vai ser os limites de integração, considerando a nossa variação de z. Então, nós vamos pegar essa definição que a gente fez aqui do nosso psi e vamos ver os valores que eles podem assumir considerando o limite do domínio de cálculo. Então, meu z não vai de z1 a z2? Então, se o meu limite inferior, Z1, se eu substituir aqui o meu Z por Z1, qual vai ser o valor de psi? Z1 menos Z1 dividido por Z2 menos Z1. Quanto vai dar psi? Pessoal, Z1 menos Z1, zero. Obrigado. Até agora eu vou substituir o meu limite superior, que seria o meu Z2, né? Então, se eu substituir lá o meu Z por Z2, qual vai ser o valor do psi? 1. Então, o meu limite de integração para psi vai de 0 a 1. Então, de 0 a 1 e de 0 a 1, certo? Outra coisa, Z2 menos Z1 e Z2 menos Z1 são constantes. Eu posso tirar eles de dentro da integral e cortar, certo? Ok? Muito bem. Então, pessoal, é só resolver essa integralzinha aí. Lembrando, né? Vamos colocar aqui a observação da nossa tabelinha de integral. Integral de A elevado ao du é igual a A elevado a U pelo ln de A mais constante, certo? Mas a gente vai colocar os limites de integração, que é exatamente o que a gente tem aqui. O nosso Azinho é YB2 por YB1 e o U é o nosso psi, né? Então, pessoal, posso dar um tempinho para vocês quebrarem aí um pouquinho a cabeça e terminar? Enquanto eu tomo uma água, porque senão eu vou ficar sem voz.
Voltou. Ok? Concordam ali com o que eu fiz já, resolvendo a integral? Vamos só terminar, né? Para simplificar, ó, vou passar o YB1 que estava lá dividindo, vezes YB2 por YB1 menos 1, dividido pelo ln de YB2 por YB1, certo? Agora sim a gente pode fazer o mecanismo para cortar esse YB1 ali. Então, ó, eu vou tirar o mínimo aqui dessa parte, ó, do numerador, certo? Tiro o mínimo e aí eu consigo cortar o YB1. Ó, YB1, YB2 menos YB1 menos YB1 dividido pelo ln. Aí eu posso cortar, né, esse YB1 com esse YB1. Então, aí só reescrever. Ok até aqui, galera? Entenderam o que eu fiz? Posso seguir para terminar esse YB médio? Ou ainda estão pensando, refletindo sobre o que foi feito ali? Se precisarem de um tempinho para entender, não tem problema. Só avisar. Senão eu sigo. Tudo bem, então só reescrever o meu YB médio. YB médio, eu cortei, ficou YB2 menos YB1. Isso, dividido pelo ln de YB2 por YB1. Certo? Essa seria a minha equação para obter a minha fração molar média no domínio de controle entre Z1 e Z2. E se eu quisesse, então, saber qual é a minha fração molar média de A? Para esse problema, YA mais YB é igual a 1, certo? Então, meu YB
médio seria 1 menos y a médio. Aí era só substituir, né? Vou fazer isso. 1 menos y a 2 menos 1 menos y a 1 dividido pelo ln de 1 menos y a 2, 1 menos y a 1, certo? Então, teria aí a equação para o meu YB médio e para o YA médio, considerando uma mistura binária. Ok, pessoal? Dúvidas, questionamentos? Muito bem, então vou deixar uma tarefinha para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Então, olhando essa equação do YB médio, eu quero que vocês retomem a equação do fluxo de A. Tá aqui a equação do fluxo de A, né? Eu quero que vocês escrevem essa equação do fluxo de A em função do YB médio. Tá? Aproveito para falar que lá no livro tem esse passo, só que tá errado, tá? Tem um YA que está invertido. Eu vou dar a resposta ali já para vocês, mas vou deixar isso como tarefa. A equação 4.32 do cremasco está errado. Está invertido um YA lá, se eu não estou enganado. Então, eu vou deixar a resposta aqui. Entenderam? Então, eu quero que vocês escrevam esse fluxo de A com relação a Z em função do YB médio. Como, pessoal? É só olhar para esse LN. Escreve esse LN em função de YB2, YB1. Aí você já tem o LN de YB2 por YB1, que tá aqui, ó. É só igualar, né, esses LNs e substituir os dados aí. Substituir o LN por YB2 menos YB1 dividido por YB. Certo? E obtenham aí, então, a equação. Eu vou deixar a resposta aqui, porque o livro está errado, então não vai dar para conferir pelo livro, né? Tem um invertido lá. Pelo menos a versão impressa que eu tenho tem esse errinho, tá? Tem invertido. Eu acho que é esse YA1 e o YA2 aqui que fica invertido. Ok? Posso deixar essa tarefinha aí para vocês concluírem depois? Muito bem, pessoal. Então, concluímos a nossa aula obtendo o nosso primeiro perfil de concentração, nosso primeiro fluxo. Então vocês podem já resolver a lista de exercícios que está lá na semana. Então, toda a lista de perfil de concentração para unidirecional, sem reação química, vocês podem resolver. Com reação química dá para resolver, mas parando ali na equação diferencial, então já tem exercícios também de lista que vocês podem resolver. E aí vai mudar algumas condições de contorno, né? Quero que vocês pensem nessas condições de contorno. Feito? Muito bem, pessoal. Então, um abraço, bom final de semana para vocês, se cuidem e nos vemos na próxima sexta. Lembrem de estudar, assistirem as videoaulas antes da aula da próxima semana. Até mais, pessoal.